Olá, estudante! Eu me chamo Manuele Costa, sou professora de História e a gente hoje vai para mais uma aula com um tema importantíssimo para o Enem, que é o Segundo Reinado. A gente entende como um todo a história do Brasil que ela passa por várias transformações e é preciso, é fundamental você entender esses processos de transformações, principalmente para o Enem. O Segundo Reinado é um dos conteúdos extremamente cobrados, porque faz parte de um período muito longo e muito diversificado e até mesmo complexo da história do Brasil. O que seria o Segundo Reinado? Seria a segunda parte do Brasil Imperial. O Brasil Império é uma fase que começa desde o processo de independência, em 1822, que vai até 1831, onde termina o Primeiro Reinado, e inicia uma fase menor, que é o período regencial, e então entra no Segundo Reinado, que começa a partir de 1840 e vai até 1889. Então foi um período de 49 anos na qual nós tivemos Dom Pedro II no poder, estabelecendo uma política própria daquela época. Então a gente vai analisar na aula de hoje as principais transformações, as principais características que vão acontecer durante esse extenso período da história do Brasil, ok? Mas para que a gente consiga entrar e entender sobre o Segundo Reinado, é preciso fazer uma breve contextualização. Até porque um fato vai levando o outro. Quando a gente tenta entender a história do Brasil, é importante lembrar que um acontecimento vai gerando outro, que vai gerando outro, até chegar à configuração atual. Então, o Segundo Reinado, ele faz parte, como já falei, da segunda etapa ali do que seria o período do Brasil monárquico. Como a gente sabe, o Brasil começa como uma colônia ali lá no início de 1500, como uma colônia de Portugal. E nesse momento, passa por todo aquele processo de exploração enquanto colônia, que não é algo exclusivo do Brasil. Então, o Brasil, sendo uma colônia de exploração de Portugal, ele passa aí por muito tempo desenvolvendo atividades econômicas voltadas principalmente para exportar produtos para abastecer o mercado europeu. Só que em 1822, o Brasil consegue ali negociar a sua independência, o Brasil paga uma indenização a Portugal para conseguir sua independência, e quem fica no poder é o principal agente desse processo de independência, que é o Dom Pedro I. Ele fica no poder em 1822 e instaura um regime monárquico. Vale aqui lembrar que o Brasil é um dos únicos países ali na América que adotam esse sistema, até porque as outras colônias ao seu redor, os países vizinhos, eles adotam o sistema já republicano. O Brasil permanece na monarquia e quem fica à frente aí é o Dom Pedro I, mostrando resquícios do processo colonial, do processo em que o Brasil esteve ali por muito tempo atrelado a Portugal. Então, Dom Pedro I fica no poder e ele vai passar por um momento de forte instabilidade política, até porque não existia uma homogeneidade, uma ideia de unidade no Brasil. Na época, províncias, nem todas aceitavam o processo de independência. Vários partidos surgem, partidos que vêm da grande elite brasileira, aquela elite que tem uma economia voltada, principalmente para a agricultura, no caso do café, tinham grande influência política, formaram partidos e começaram a pressionar Dom Pedro I, até que em 1831 ele rompe com o Brasil, sai do Brasil, retorna para Portugal. Quando ele retorna para Portugal, ele deixa aqui o seu herdeiro, que seria o seu filho, Pedro de Alcântara. Esse filho só tinha 5 anos e pela Constituição estabelecida em 1824, ele só poderia assumir com 18 anos de idade. Então começa uma das fases mais violentas e mais instáveis da história do Brasil, que é o período regencial, que ocorreu de 1840 que ocorreu entre 1831 a 1840. Essa fase precede aí o Segundo Reinado. Uma fase extremamente instável, que o Brasil passa a ser governado por parte da elite. Os partidos liberal e conservador fazem parte desse movimento para assumir aqui o poder no Brasil. E nesse momento é importante destacar que várias revoltas, vários grupos insatisfeitos com a política no Brasil começam a se revoltar em todas as regiões. Então várias revoltas violentas surgem e começam a eclodir em todo o Brasil, demonstrando a insatisfação perante os governos estabelecidos, as tais regências, Regência Una, Regência Trina, que vão governar o Brasil até que o príncipe regente adquirisse a maioridade, que seria com 18 anos. Porém,
devido a tanta instabilidade política e econômica e por conta das revoltas, o Partido Liberal começa a se movimentar a fim de dar um golpe, né, chamado golpe da maioridade, para conseguir colocar o herdeiro com somente 14 anos no poder. Assim começa o período chamado Segundo Reinado. Vamos aqui para o slide. Então, na questão política, nós iniciamos com esse golpe da maioridade, que vai ser dado em 1840, que tinha por objetivo simplesmente antecipar a maioridade do imperador, que até então era o príncipe regente, Dom Pedro, e ele chega como Dom Pedro II ao poder. E o objetivo geral de se estabelecer esse golpe da maioridade, principalmente ali liberado pelo Partido Liberal, era justamente para conter as rebeliões que estavam acontecendo em todo o país e principalmente também estabilizar a crise política e, consequentemente, econômica. Sendo assim, o golpe da maioridade tem esse sentido. Vamos colocar e centralizar esse poder nas mãos do imperador para que ele consiga conter as revoltas e satisfazer principalmente as vontades e os interesses dos grandes grupos da grande elite brasileira. Então, quando se estabelece o início do Segundo Reinado, com Dom Pedro no poder, ele vai estabelecer o que nós chamamos hoje de parlamentarismo às avessas. Na questão política, é importante ressaltar o seguinte: desde a Constituição de 1824, já tinha ficado estabelecido que o Brasil seria regido pelos poderes, pela divisão de poderes que a gente conhece, executivo, legislativo e judiciário. Mas algo que é característico do Brasil é a instituição do poder moderador. O que é o poder moderador? É um quarto poder que surge justamente para que o imperador tenha poder máximo sobre os demais, né, ali executivo, legislativo e judiciário. Então, quaisquer decisões tomadas entre os três poderes deveria passar primeiro pelo aval do imperador. Então, seria um poder máximo sobre os demais ali, executivo, legislativo e judiciário. E quando Dom Pedro II sobe ao poder, ele retoma essa ideia do poder moderador. O Brasil assume a política parlamentarista. O que é a política parlamentarista? Hoje um grande exemplo seria a Inglaterra, quando você tem o parlamento sendo muito forte e que controla todo o governo, todo o Estado. Só que no Brasil isso aconteceu às avessas. Por quê? Porque quem escolhia o presidente do Conselho de Ministros era o próprio imperador Dom Pedro II. E esse parlamento ele deveria ficar submetido às ordens do imperador. Por isso o nome parlamentarismo às avessas. A ideia de que existe um parlamento que ele é importante, mas ele é submetido às ordens, principalmente de Dom Pedro II. Então, com essa política, ele tenta amenizar as contendas existentes entre os dois principais partidos aqui, que é o Partido Liberal e o Partido Conservador. Entre as principais ideias defendidas, o Partido Liberal queria principalmente mais autonomia para as províncias, enquanto o Partido Conservador buscava uma concentração de poder nas mãos do imperador para sanar todo momento de crise. Então, esses partidos antagônicos ficam divergindo aí sobre a política, a forma de condução de política no Brasil. Então, a possibilidade de mudança rápida na chefia do governo foi o que garantiu esse convívio mais harmônico entre liberais e conservadores. Então, a ideia política principal do Dom Pedro II era amenizar essa disputa política entre esses partidos conflitantes que tem acentuado a crise política no Brasil. Então, essa seria a primeira fase, a fase política inicial do Segundo Reinado, que é caracterizada até por certa estabilidade política. Por quê? Porque Dom Pedro II ele consegue manobrar, ele consegue fazer várias políticas para conseguir amenizar a disputa entre os partidos que estavam ali tentando ter mais influência. Então, a característica política desse período é o parlamentarismo, só que um parlamentarismo que era submetido às ordens, através do poder moderador de Dom Pedro II. Seguindo aqui no slide, a gente vai, então, para a economia do período. Bom, aqui na economia, a gente sabe que o Brasil, desde o início da colônia, era um país completamente ligado à agricultura. Aí, a agricultura, por muito tempo, você teve a produção de açúcar, você teve a produção de algodão, principalmente no Nordeste do Brasil. Quando você tem o início ali do período monárquico, a economia cafeeira vai ser muito importante para a constituição da economia e o fortalecimento da economia brasileira. E essa economia cafeeira vai acontecer principalmente na região onde hoje compreende o estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. Então, o Oeste Paulista vai ser um dos grandes produtores aí de café. Então, o café passa a ser um dos produtos mais exportados pelo Brasil. Então, o Brasil, por mais que tenha passado aqui já na segunda fase desse período monárquico,
o café, né, a atividade, a agricultura, principalmente a agricultura de exportação, permanece como sendo o que fortalece a economia do Brasil. E, além disso, nesse momento aqui, o Brasil vai passar por um pequeno surto de industrialização, né? A primeira tentativa, digamos assim, de industrialização. Vale lembrar que nesse século, século XVIII, a gente já tem o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, os países estavam modernizando o seu processo de fabricação de produtos e essa venda de produtos já estava acontecendo em todo o mundo. Então, o Brasil começa a viver esse pequeno surto de desenvolvimento industrial entre as décadas de 1840, 1850 e 1860. Então, essas são as principais características econômicas. O Brasil permanece tendo a agricultura como principal fonte de riqueza, só que aí vai vendo algumas transformações no sentido de um processo aí de industrialização. Aí, o que é importante destacar sobre a industrialização? O país teve um aumento na navegação a vapor e viu as estradas de ferro se multiplicarem, sobretudo visando o aumento das exportações do país. Um dos símbolos desse período foi Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Aí a gente pontua aqui o que nós chamamos de Era Mauá. Quem era o Irineu Evangelista? Era um empresário muito importante para a época e ele via no Brasil uma potencialidade industrial. Então ele começa a investir do seu próprio bolso para fazer com que o Brasil se modernizasse no sentido industrial. Porém, ele tem ali uns adversários, eles começam a apresentar adversários nesse seu processo aí de industrialização. Por quê? Porque lembra que o Brasil é um país agrário? É um país que se constitui por uma elite agrária, nesse momento cafeicultora? Então, esses proprietários de terra começam a barrar, a tentar fazer com que não exista essa industrialização, com medo de perder o seu prestígio. Até porque aqueles que faziam parte dos partidos que influenciavam politicamente o Brasil vinham dessa elite agrária. Então, com medo de que a industrialização pudesse fazer com que essa elite perdesse poder, eles começam a atrapalhar esse processo de industrialização do Brasil, no sentido de manter sempre com o seu prestígio dentro do país. Continuando, aí, também nesse período, vai acontecer um dos conflitos mais importantes de toda a América, né, da América do Sul, que foi a Guerra do Paraguai, que aconteceu de 1864 a 1870. A Guerra do Paraguai foi travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Império do Brasil, a Argentina e o Uruguai. O Paraguai sofreu grande destruição material e em vidas humanas, e o Brasil colheu problemas na economia causados pelos gastos no conflito. Resumindo aqui, a Guerra do Paraguai foi um conflito que aconteceu principalmente por conta da política expansionista de Solano Lopes, que era de Paraguai, e ele tentou buscar outros territórios para conseguir ter saída para o mar. Nisso ele começa a anexar ali territórios do Brasil e começa também a ter contendas com o Uruguai. Então, o governo brasileiro se junta com o Uruguai e a Argentina para combater essa política expansionista de Solano Lopes no Paraguai. Em todo esse conflito, a gente tem um resultado aí que foi o Paraguai, que teve sua população dizimada pela Tríplice Aliança, que era Brasil, Uruguai e Argentina, e o Brasil sai vitorioso dessa guerra. Vitorioso no sentido de conseguir combater a política ali do Solano Lopes, mas, no geral, o país sofre com a consequência que é a crise, né? Todo o processo de guerra, você tem um grande desgaste econômico acontecendo. Outra característica aqui que a gente vale lembrar é que o Brasil ainda continuava sendo um país escravocrata, ou seja, um país que ainda utilizava a mão de obra do escravizado como forma de lucrar, como forma de conseguir fortalecer a sua economia. Nesse momento aqui, muitos dos escravizados foram levados para batalhar justamente nessa Guerra do Paraguai, na qual era prometido a eles liberdade, caso vencessem a guerra, caso eles retornassem. Então, outra característica aqui que é importante destacar, seria o processo de escravidão. Aí, como eu falei para vocês, a escravidão, que inicia desde o Brasil colônia e vai até quase o finalzinho desse período do Segundo Reinado, ele começa a ter uma modificação aqui. Por quê? Porque o movimento abolicionista começa a ficar bem forte. Porque no mundo a escravidão já não servia mais. Por quê? Porque a gente está falando de um período já da industrialização. Era necessário ter mercado consumidor. E o escravo, ele não consome. É melhor se adotar uma mão de obra assalariada, na qual esse assalariado consiga consumir os produtos produzidos dentro da indústria. Então, a Inglaterra, por exemplo, começa a pressionar o Brasil para que o Brasil acabe com a escravidão.
Sendo assim, ao longo desse período, né, que vai se dando até o final do segundo reinado, várias leis vão sendo aplicadas no sentido de amenizar essas pressões, sejam internas ou externas. Vale lembrar também que a resistência dos escravizados também motivava esse movimento. Aí nós tivemos algumas leis importantes, como aqui a Lei do Ventre Livre, de 1871, que tornava os filhos das escravas livres, a partir do ano de 1871, posteriormente, a Lei dos Sexagenários, de 1885, que tornava livres os escravos com idade acima de 60 anos. Mas essas leis não surtiram efeito prático, né? Só houve um efeito de fato na vida desses escravizados com a Lei Áurea de 1888, que determinou de fato a abolição da escravidão no Brasil. Então, é uma marca aqui desse período, é justamente o processo que conduz até a abolição da escravidão no Brasil. Então, a necessidade aqui agora de acabar com a escravidão, o Brasil foi o último país do Ocidente que acabou com a escravidão, então sofreu muitas pressões internacionais para acabar. E, aliado a isso, tivemos o movimento abolicionista dentro do país e também a forte resistência dos escravizados na formação dos quilombos, demonstrando a sua grande insatisfação por todo esse processo da escravidão. Então, é uma característica do segundo reinado que permanece sendo sustentado a mão de obra escravizada e no finalzinho a gente vai conduzindo para o processo de libertação dos escravizados. E assim, a partir desse processo de libertação dos escravizados, a gente começa a ver a crise do segundo reinado, que vai levando ao fim aí toda a política de Dom Pedro II. A falta de apoio de grupos que sustentavam o regime monárquico pôs ao fim a esse período. Aí temos duas questões aqui importantes para entender essa crise. Primeiro, a insatisfações dos barões do café com a questão abolicionista criou uma ruptura entre as elites latifundiárias e o império. Segundo, a Guerra do Paraguai expôs os militares a um sentimento republicano e abolicionista, enxergando o segundo reinado como arcaico e regressista. Grupos de militares e civis começaram a conspirar contra o imperador Dom Pedro II, e essa conspiração resultou em 15 de novembro de 1889, quando você tem o início da República no Brasil. Então, veja bem, alguns grupos começam a se movimentar contrários à política de Dom Pedro II. Entre eles, primeiramente, a gente tem a grande elite agrária brasileira, os grandes cafeicultores, por exemplo. Por quê? Porque aconteceu a libertação dos escravizados. E quem sustentava essa elite agrária brasileira eram esses escravizados. Então, quando o Dom Pedro II, né, quando a sua filha assina a Lei Áurea, ela liberta os escravizados, prejudicando economicamente esses grandes cafeicultores. Então, eles já começam a se opor à política estabelecida por Dom Pedro II, né, a política monárquica. Então, eles já se mostram contrários ao Dom Pedro II. O segundo grupo, que vai demonstrar essa insatisfação, seriam os militares, que desde a Guerra do Paraguai estavam extremamente fortes dentro do país, mas não tinham opinião, não tinham participação na política. Sendo assim, eles começam a se opor também ao Dom Pedro II. Então você tem militares, você tem a grande elite agrária e até mesmo a Igreja Católica, que começa a se opor ao Dom Pedro II para pôr fim, né, na necessidade de pôr fim a um regime que eles consideravam arcaico, até porque, como eu já falei, era o único país que permanecia como monarquia. Então, em 15 de novembro de 1889, você tem ali o golpe da República, né, liderado ali pelo Deodoro da Fonseca. Eles tomam o poder no Brasil, instauram a República e Dom Pedro II retorna para Portugal, sai do poder, dando fim à monarquia no Brasil. Então, brevemente, esse foi o segundo reinado. Aí a gente vai para uma questão que fala sobre isso. Lembrando que caem bastante as questões sobre o segundo reinado, no que diz respeito principalmente à questão da escravidão. Diz o seguinte, né, em 2020, questão 68. Nas cidades, os agentes sociais que se rebelavam contra o arbítrio do governo também eram proprietários de escravos. Levavam seu protesto às autoridades policiais pelo recrutamento sem permissão. Conseguimos levantar em ocorrências policiais em 1867, na província do Rio de Janeiro, 140 casos de escravos aprisionados e remetidos à corte para serem enviados aos campos de batalha. Desconstruindo o mito dos voluntários da pátria, o texto destaca o descontentamento com a mobilização para a Guerra dos Paraguaios expresso pelo grupo. Entendendo brevemente aqui sobre essa questão, está falando justamente do momento em que os escravizados eram recrutados para ser levados à Guerra do Paraguai. E qual a insatisfação? Quem está insatisfeito com isso?
principalmente os senhores, né? Inclusive é mostrado que eles levam seu protesto às autoridades policiais. Então, os senhores de escravos, pela perda do investimento da mão de obra, que era o investimento que eles faziam no escravizado, certo? Então, brevemente, essa foi nossa aula sobre o Segundo Reinado. Espero que tenham entendido. Se aprofundem no conteúdo e até a próxima aula.